Agora a opinião aqui no Jornal da Manhã. Sou Imagem, Vera Magalhães conosco. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para você, para todos aí no estúdio e para quem nos ouve e nos assiste nesta sexta. Ô Vera, o Supremo decidiu por 6-5 que os crimes conexos ao de Caixa 2 ficam mesmo com a Justiça Eleitoral. E no mesmo dia, o presidente da Corte, o ministro Antônio Dias Toffoli, determinou a abertura de um inquérito criminal para apurar calúnias e infrações contra os integrantes da Corte. De novo, é o principal tribunal no centro da polêmica, da política no país, Vera Magalhães? Exatamente, né, Thiago? O ministro Dias Toffoli, quando assumiu a presidência da Corte, prometeu e depois reiterou em diversas ocasiões que o STF sairia do centro das polêmicas, que deixaria de ter protagonismo político no debate público nacional, mas isso nunca aconteceu, está longe de acontecer e, pelo contrário, esse protagonismo vai se exacerbando e chegando a pontos preocupantes. Vamos primeiro separar os dois fatos para depois tentar uni-los. Houve o julgamento de um agravo do ex-prefeito Eduardo Paes e do deputado Pedro Paulo contra um inquérito contra eles, dizendo que, por ser denúncia de Caixa 2 eleitoral, tinha de ser circunscrito à Justiça Eleitoral. Esse agravo foi julgado anteontem e ontem, e por 6-5, o Supremo decidiu que crimes ligados, associados ao crime de Caixa 2, quando cometidos juntos, devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Eles fizeram uma interpretação literal do Código Eleitoral que fala isso, que fala desses crimes associados serem também julgados pela Justiça Eleitoral, e a partir disso a Força-Tarefa da Lava Jato, outros defensores das investigações viram uma possibilidade de que tudo que foi apurado, julgado, investigado até aqui na Lava Jato fosse revisto. Não é bem assim. Tem muitos processos que não tem nada a ver com o período eleitoral, que não tem nada a ver com Caixa 2. Os processos do Lula, é bom dizer, não falam em eleições. O Lula não disputou eleições naquele período, que abrange tanto o caso do Triplex quanto do sítio de Atibaia. Portanto, não vejo risco de que as condenações do Lula sejam revertidas com base nessa decisão de ontem. Assim como ele, muitos dos que estão presos estão por crimes que dizem respeito à propina, corrupção, fatos ligados ao exercício dos mandatos que eles ocupavam. Por exemplo, o Sérgio Cabral tinha um mandato inteiro destinado ao cometimento de crimes, todos os secretários implicados. Ele mesmo falou que se viciou em dinheiro. Não tem como aquele monte de investigação, um monte de condenação ser revertido com base nessa decisão de ontem. Então, eu acho que sim, vai ter gente que vai tentar ver nessa decisão de ontem do Supremo um caminho para tentar reverter a condenação dos seus condenados, por exemplo, advogados criminalistas, mas eu acho que aí cabe à justiça, caso a caso, analisar e tentar evitar o que seria uma carona indevida numa decisão de ontem. Isso é uma coisa. A outra coisa é esse inquérito que tem cheiro, cor, gosto de tentação autoritária e de tentativa de mordaça contra as críticas ao Supremo. Ele nasce de uma portaria do ministro Dias Toffoli, sem que haja provocação anterior do Ministério Público, e diz genericamente que serão apuradas notícias falsas, fraudulentas contra ministros do Supremo e seus familiares, abrangendo aí aos familiares uma prerrogativa dos ministros da Corte, e além disso também denunciações e investigações contra esses ministros. Me parece caber no mesmo balaio desde ameaças como aquelas que houve a ministra Rosa Weber por parte de um coronel que disse que se estivesse em Brasília ela ia sentir as consequências, e aí ele foi objeto de uma investigação e hoje está com uma tornozeleira eletrônica, até críticas que estão protegidas pela Constituição, pela liberdade de expressão aos trabalhos do Supremo. Então, isso é algo que não vejo. O professor Vila tem razão, houve um precedente, e esse precedente foi tolhido, que foi do ministro Gilmar Mendes, que na segunda turma tentou abrir um inquérito para apurar a transferência do Sérgio Cabral de um presídio para outro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se insurgiu contra aquilo, dizendo que era inconstitucional pelo fato de não ter havido provocação prévia do Ministério Público, e a própria segunda turma sustou o tal inquérito. Então vejam que é
é inédito, tem um precedente que foi negado pelo próprio Supremo e parte do princípio de que o Ministério Público deveria ser a entidade desencadeadora de um inquérito e não o próprio Supremo. Além disso, o objeto não é determinado, não está dito ali quais serão esses crimes que serão investigados. Eu conversei com integrantes da Corte ontem sobre essa preocupação de que ele vire uma mordaça, vire uma tentativa de tolher críticas ao Supremo. O que eles disseram? Não, a Secretaria de Segurança do Supremo tem casos concretos de ameaças à integridade física dos ministros. Ok, que se façam inquéritos pontuais, então, que o Supremo peça à Polícia Federal para que investigue esses casos pontuais. Agora, designar um relator, que é um próprio ministro do Supremo, determinar um sigilo absoluto sobre o objeto da investigação e fazer uma portaria que abrange tudo no mesmo balaio, aí me parece algo indefensável, me parece algo que o jornalismo, os movimentos, as entidades têm de reagir sob pena de o Supremo se tornar um órgão, um tribunal sobre o qual não se pode dizer nada em plena democracia, em plena vigência das liberdades democráticas, Thiago. Vera, inclusive os movimentos de rua começam a convocar uma manifestação, inclusive para esse domingo, em defesa da Lava Jato e contra o Supremo. Os senadores também ressuscitam a ideia de uma CPI chamada de CPI Lava Toga. Haverá força para uma reação contra o Supremo, Vera? Eles estão medindo justamente se tem espaço para convocação desse movimento. Então, a convocação por hora é um negócio assim: olha, atenção, você pode ser chamado a ir às ruas no domingo em defesa da Lava Jato, em defesa do seu país. Então, isso é para testar se tem adesão, se as pessoas estão desmobilizadas depois de muitas manifestações ao longo do impeachment e depois ao longo da eleição, ou se tem fôlego para que as pessoas saiam às ruas no domingo. O fato é que vai haver reação, as reações legítimas e as outras igualmente exacerbadas e igualmente autoritárias. Tem desde essas convocando manifestações de rua e outras, como a da Associação Nacional dos Procuradores da República, que se insurgiu contra o fato de que o Toffoli não teria autoridade para instaurar um inquérito de ofício, quanto aquelas amalucadas que começam a falar: vamos chamar o cabo e o soldado, vamos chamar o jipe, vamos fechar o Supremo, que o STM faça uma intervenção no Supremo. Essas, inclusive, algumas delas incitadas por parlamentares, né? Incentivadas por parlamentares. Isso é uma maluquice, isso não ajuda e isso acaba dando trela a reações igualmente inaceitáveis, como a do ministro Gilmar Mendes de ontem, que xingou numa sessão da Corte os procuradores do Supremo, usando termos ali inaceitáveis para que sejam proferidos durante uma sessão plenária da Corte para um julgamento de um feito, xingando de palavras dos mais baixos escalões, em tom totalmente apoplético. Ele que é investigado pela Receita Federal se insurgiu contra isso e essa mesma investigação pode acabar fazendo parte do inquérito, desse inquérito cogumelo que cabe tudo. Então está um momento muito complicado institucionalmente, as instituições todas testando seus limites, avançando para além do que são suas atribuições constitucionais. Isso é péssimo para o país, tem erros de todos os lados. Era importante que ministros, procuradores, todos se dessem conta de quais são os seus limites, até onde eles podem ir, porque quem sofre quando se tenta extrapolar esses limites é a democracia e a sociedade como um todo. Não é aceitável que o Supremo use as suas prerrogativas para pressionar e amordaçar a sociedade. Da mesma maneira, não é aceitável que a sociedade faça inferências e faça ali atos que contrariem, inclusive, a existência do Supremo e que falem em intervenção para fechar o Supremo. Esses radicalismos que a cada dia se manifestam na sociedade brasileira de forma mais tresloucada não ajudam em nada. Eu convido aqui ouvintes, internautas que nos assistem, a que ponham a mão na consciência, baixem a fervura das reações e que a gente faça reações dentro da ordem, dentro da liberdade de expressão, mas que sim, zelem pela liberdade de expressão de todos nós e contra autoritarismos de todas as partes. Thiago. Gostei do inquérito cogumelo. Bom trabalho, Vera Magalhães. Bom fim de semana para você.
Obrigada, Thiago. Um ótimo fim de semana para todos que nos ouvem e nos assistem também.